Olá, saudações a todos os amados gaios, também as amadas gaias que nos acompanham aqui no Completude Podcast. Estamos mais uma vez por aqui, a sua presença é muito especial. O podcast que tem a intenção de que você possa ter cada vez mais completude, plenitude da parte de Deus na sua vida. E hoje não é diferente, né, Moisés? Verdade, estamos com dois convidados, mas primeiro vem a convidada Hoje é como... um, É, né? verdade, perdão. Faz Hoje é esse um. corte lá. Estamos com uma convidada tão especial que eu tenho certeza que foi Deus que preparou esse momento. A gente fez o convite, estão de viagem, vieram visitar famílias e a Priscila está aqui conosco, que é psicóloga, trabalha com mulheres, né, Priscila? Daqui Isso a pouco tu mesmo, vais contar um pouquinho da com experiência, mas certeza. eu te agradeço por você estar aqui conosco, Seja que bem-vinda. seja Obrigada. um momento de comunhão, mas ao mesmo tempo de conteúdo que vai abençoar a vida de muita gente. Amém, amém. É um prazer, é meu, na verdade, é sempre muito bom a gente compartilhar aquilo que Deus tem feito, né? Não só nas nossas vidas, através do nosso trabalho, mas no nosso dia a dia mesmo, né? Não só como profissional, mas como pastora, como alguém que cuida de pessoas, né? Então a gente consegue reunir várias coisas, né, naquilo que o Senhor nos permitiu viver. Muito obrigada pela Ai, que oportunidade. bom. Apesar de a gente ter um pouco tempo, mas eu tenho certeza que esse tempo o Espírito Santo vai conduzir da Amém, melhor forma amém. possível. Priscila, eu sempre gosto quando eu vejo um psicólogo cristão, sabe? Porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo por aí, muitas pessoas, infelizmente, perdendo a sua saúde mental. E uma das coisas que eu vejo muito forte na Bíblia é esse cuidado com a saúde mental. Uhum. Mas antes de a gente entrar especificamente nesse assunto, a gente pode falar rapidinho como foi essa sua entrega da vida para Cristo. Pronto, na verdade eu cresci num lar cristão, né? Hum. Desde bebê, assim, meus pais já eram cristãos, então eu cresci na igreja, Ah, né? legal. Nunca saí desse contexto, né, de Aham. igreja e tudo. Sempre tive nesse meio, né? Sempre gostei muito de viagens missionárias. A minha Ah, igreja que na época legal. era uma igreja pequena, então a gente fazia de tudo um pouco. Uhum. Era do louvor, era do teatro, era reunião feminina, era reunião de homens. Onde tivesse uma programação, lá estava eu, né? Aham. Meus pais foram muito engajados na igreja. E então eu cresci nesse ambiente, né? Nunca me vi fora dele. Então para mim é um Ah, privilégio, né? sim, Eu costumo falar, eu não tenho um passado assim, né? Uma coisa assim para contar, mas eu acho que é a maior alegria da minha vida, né? E também desafio e desafiadora, porque é você permanecer nesse lugar. perfeito. Né? Então, por mais que eu nunca tenha me desviado ou saído, né, desse lugar ou me convertido quando adulta, mas é o permanecer em meio às dificuldades, em meio às divisões, em meio às muitas vezes a, aquele. Ai, me fugiu a palavra. Ah, as dificuldades, né, do Sim, dia a dia sim. na Aham, igreja que perfeito. você passa, mas você permanecer nesse lugar, né, Uhum. permanecer nessa família mesmo diante de todas as Sim. dificuldades que existem, porque somos humanos, né? Isso é Mas legal, tu tá isso. falando, porque eu tenho uma filha e uma das coisas que. Eu também nasci no lar cristão, né? Mas eu acabei em um momento me perdendo essa comunhão de relacionamento Uhum, com Deus, com a igreja. E hoje é muito comum isso, né, Priscila? A gente vê pessoas que nasceram no lar cristão e por diversos motivos acabam se afastando e muitas vezes nem voltando, ou quando voltam, voltam destruídos, voltam na sim. lama, voltam no fundo do poço. E, e eu tenho uma filha, né, e uma das coisas que eu oro é para que ela não, ela primeiro venha se converter. Verdadeiramente, ela já disse que aceitou Sim. a Cristo, levantou a mãozinha dela lá na sala do Kids, e continuar e cada vez amadurecer. O que tu podes falar da importância que foi? O que fez com que você não fosse mais um daqueles que nasceram lá cristãos e se desviaram? Eu acho que é justamente a oração da criança, ela faz muito sentido. A gente, não entendeu ali né, levantou a mão quando criança, né, vai precisar levantar a mão de novo? Não, né, é uma oração sincera, o Senhor, ele recebe, né, Sim. e eu fui como sua filha, né, muito criança ainda, ali na oração, na salinha das crianças, mas eu acho que o permanecer em Cristo é você justamente saber que a sua alegria, aquilo que você entrega, aquilo que você faz,
não é para o outro, para o homem, né? Sim. Mas é para Deus. Quando você encontra esse lugar, é lógico que a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar triste, a gente vai se decepcionar. E eu tenho 37 anos, Aham. né? E durante todo esse tempo, é lógico que eu me decepcionei com as pessoas, com a igreja, com pastores, enfim. Mas quando a gente encontra verdadeiramente a Cristo, quando a gente entende quem Ele é em nós, a gente entende o nosso lugar. Não é a igreja, não é um shopping, não é a minha casa, não é a escola, não é a faculdade. É um lugar em que eu pertenço, que é com o Senhor. Sim. Então, onde eu estiver, nesses ambientes, eu sei quem eu sou nele. Então, acho que reforçar a identidade de quem é, né, a sua filha, de quem Aham. são as crianças, né, de quem nós somos, a gente consegue encontrar esse lugar. Protege, né? A gente Protege. protege das ciladas, protege das frustrações e das decepções. Sim. Isso tudo é muito forte. Mas eu acho que uma coisa que tu, nas tuas palavras, não sei se tu conseguiste perceber isso, mas fica muito claro que tu falaste, né? É claro que eu passei por decepções com pessoas e até Perfeito. pastores e membros e tal, Sim. mas Jesus nunca nos Nunca nos decepciona. decepciona Eu me isso. lembro de uma palavra do pastor Paulo Borges Júnior, Uhum. que ele disse que recebia pessoas no gabinete e às vezes chegava alguém com uma cara assim, aí um dia chegou uma pessoa que falou assim, pastor, é o seguinte, o que eu tenho para lhe falar é muito grave, eu estou muito decepcionada. Aí, peraí, Jesus lhe decepcionou? Não, não é Jesus. Ah, tá, tranquilo, Então tá bom. beleza, tá, pode falar que aí não importa, não interessa. Boa, boa. Isso. Aí, É minha irmã, todo mundo vai lhe decepcionar, Jesus nunca vai lhe É decepcionar. isso. É verdade, esse lugar, né, é muito Isso é importante importante. E a às gente vezes é saber. tão difícil de encontrar, talvez. Não sei, na verdade, não é essa palavra tão difícil de encontrar. Talvez a gente não foi orientado da forma correta como encontrar esse lugar. Mas, assim, eu vejo que você é psicóloga, Sim. e aí trabalha com mulheres. E eu vi lá na tua bio que tá lá algo ligado com ansiedade, Sim. ligado com estresse. Como é que Então, é né? isso? Quem não tem ansiedade, me fala aí. Hoje em dia, né? Na verdade, a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Hum, Todos nós temos ansiedade. Se você for ler a Bíblia também, você vê homens e sim. mulheres, né, que estiveram ansiosos, que estiveram estressados, que estiveram deprimidos, né? Então, assim, a ansiedade é uma emoção, assim como o medo, né? Assim como a raiva. Então, Sim. assim, você vê, hoje tá muito em alta, né? Quem não viu Divertidamente ainda vai Aham, ver, né? vai Enfim. ver. Eu vi o primeiro, Mas, vou ver o segundo. eu também vou ver o segundo Tô ainda. esperando chegar na sessão da tarde. Olha, acho difícil, Eu viu? também acho. Vai pro Netflix. Mas você percebe que, assim, são as nossas emoções. Assim, antes de entrar um pouquinho no assunto da ansiedade, eu entendo que quando o Senhor colocou esse desejo no meu coração, né, de estar psicóloga, eu lembro que eu estava numa viagem missionária, ainda com os meus 19, 20 anos mais ou menos, 20 e pouquinhos anos, não lembro direito, minha memória é péssima. Mas eu lembro que eu fiquei numa equipe de psicólogos, né? Lá no Maranhão tem muitas enchentes e em 2009 teve uma enchente muito grande, os interiores, alguns ficaram muito alagados, as pessoas perderam casa, tudo, e a gente foi com uma equipe, né? Para auxiliar essas pessoas, né? Para levar de alguma forma o amor de Deus através de ações. E eu lembro que eu fiquei numa equipe de psicólogos e quando eu fui, a minha ideia era voltar e passar 2 anos numa escola missionária, né? Fazendo missões, né? Estudando um pouco mais, aprofundando. E lá naquele lugar, né, o Senhor colocou o desejo no meu coração de fazer psicologia. Não, você vai fazer isso, né? Eu vi o amor de Deus através daqueles profissionais, né, exercendo sua função de forma magnífica ali, né, entregando o seu melhor para o Senhor. E aí eu voltei de lá e aprove o Senhor me permitir, né, fazer a faculdade de psicologia. Comecei em Que 2010 legal. e assim foi uma bênção na minha vida. Eu entendo que é um presente do Senhor, mas também eu entendo que é um chamado, né? Então não tem como desassociar quem eu sou daquilo que eu faço, Perfeito. né? Você vê muitos profissionais, né? Muitos psicólogos dentro da psicologia tem muitas abordagens, né? Muitas linhas de pensamento. E quando você falou sobre psicólogos cristãos, né? Nada pode roubar a nossa identidade, nem mesmo aquilo que a gente faz, né? É lógico que dentro da profissão a gente tem a ética profissional, tem, né, o nosso espaço até onde a gente chega, mas a gente entende que Jesus, ele é tudo nas nossas vidas. E se for preciso a gente rasgar ali o CRP, a gente rasga Sim, aham. em obediência, né? Perfeito. Então, ansiedade, como que eu cheguei, na verdade, até
até entender, né, esse universo feminino. Eu entendo que uma das coisas que o Senhor falou muito comigo, né, lá atrás, no começo, já tem mais ou menos 8 anos que eu cuido só de mulheres, né, de vez em quando aparece um homem, mas é muito raro, os homens são mais difíceis, né, de reconhecer que precisam de Verdade. ajuda, não é verdade? Verdade. E eu entendo que quando eu cuido de uma mulher, eu cuido de uma filha, eu cuido de um pai, eu cuido de uma família, né, então assim, mulheres bem posicionadas, mulheres que entendem quem elas são, mulheres que conseguem, de alguma forma, equilibrar suas emoções, né? Elas conseguem também cuidar dos filhos melhor, cuidar da casa, cuidar do esposo. Nós temos várias funções, né? E por isso já carregamos muitos pesos, né? Então, às vezes, né, esse cuidado com as mulheres me fez justamente entender que por carregar vários papéis ou por estar muitas vezes desenvolvendo várias coisas, ainda mais a gente consegue, de alguma forma, trazer um pouco mais de emoções um pouco mais afloradas, digamos assim, Sim. né? A gente Aham. acaba jogando muitas coisas ou guardando muitas coisas. Então, eu entendi que esse lugar é uma mulher completa, né? Completude, uma mulher completa, né? Que tem essa plenitude, né? Que ela é inteira, ela consegue, de alguma forma, fazer a diferença onde ela Sim, estiver posicionada, onde ela perfeito. estiver inserida ali. Sim, perfeito. E o que legal que tu falaste, já falar? Não, eu ia perguntar se esse teu trabalho tu fazes no sentido profissional, assim, não, é claro que é profissional, mas eu me refiro assim, se é uma abordagem para a igreja Uhum. ou aberto Não, é ao aberto. público em Aberto ao geral. público, né? Aham. Lá no meu Instagram, se for entrar, você vai ver lá o link, a pessoa vai, ela fala direto comigo, né? Então, assim, eu atendo pessoas que não são cristãs. Lógico que onde eu estou inserida Perfeito. é muito mais fácil as pessoas que me conhecem indicar e tudo, Uhum. né? E assim, é até curioso, né? Você falou assim, é pastora, psicóloga. É muito curioso que as mulheres cristãs têm buscado muito isso, né? Esse lugar. Então, assim, acaba que vem muito mais cristã do que não. Mas eu também atendo mulheres que não são cristãs. Até porque existe, eu não sei como é que tá isso hoje, mas existia muito, muito, muito preconceito em relação a isso. A Sim, questão de depressão, ansiedade. E muitas vezes as pessoas ficavam com medo de buscar ou tinham uma crença errada nessa profissão, não é, Priscila? sim, com certeza. Hoje em dia, muito se fala sobre isso, né? Uhum. Antigamente, não. Antigamente, você ouvia muito, é falta de Deus, né? Falta Você de está em fé. pecado, né? Falta de fé. Então, assim, hoje em dia, já se fala muito sobre isso, e isso é muito bom, Uhum. mas ainda tem aquelas pessoas, Sim. né? Principalmente os mais antigos, né? Eu Aham. não quero psicólogo que eu não tô doido, né? Os idosos, Aham. eles são muito assim, né? Verdade. Então, quando chega uma idosinha, é uma crença muito forte. Então, para você ressignificar isso, dá um pouquinho de Aham. trabalho. Aham. Porém, hoje em dia já se fala muito mais, né, sobre a importância do processo terapêutico, Do cuidado, do né? Mas cuidado. e a ansiedade é a grande, é o maior dos problemas aí no sentido de alcance? Olha, eu não digo maior, né? Mas assim, ela tá bem elevada, né? Assim, ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? A gente já vê também uma crescente muito de transtornos de personalidade, né? Então, assim, mas a ansiedade, ela ainda é algo, digamos que pontual ali dentro desse pacote, né? Então, assim, Uhum. você vê muitas mulheres, né, dentro daquilo que eu vejo no dia a dia, sim, né, com transtornos de ansiedade, ou, se não um transtorno, mas uma ansiedade muito elevada, que traz realmente um sofrimento muito grande. Às vezes não chega a ser um transtorno, né? Mas uma ansiedade que atrapalha mesmo, que paralisa, que ela não consegue avançar em nenhuma área, né? Por mais que ela tente, por mais que ela vá e se esforce, mas ela não consegue. Ela está Sim. sempre num futuro catastrófico, Sim. de que nada vai dar certo, de que nada funciona, de que para ela tudo é ruim, né? Que são crenças muito enraizadas, né? Às vezes de desvalor, de desamor, Uhum. de não merecimento. Então, assim, você consegue de fato, não consegue lidar, né, com algumas coisas no dia a dia, E, quando e- você está muito ansiosa ou uma aham. ansiedade muito Perfeito. elevada, né? Aham. Priscila, Acima do tu normal. também trabalha isso como um ministério? Tu entende isso que seja um ministério? Eu entendo que é minha profissão, Sim. né?
o ministério é pastoral, Sim. né? Então, assim, a gente precisa dentro do processo, né, separar isso. A demanda não é minha, Entendi. é do paciente, Aham. né? Então, lógico que, eu tenho uma paciente que ela é cristã, normalmente ela traz essa demanda, né? Aham. De, será que Deus não me ama? Ou será que de repente eu estou em pecado? Né? Ela sempre Sim. traz uma crença, muitas vezes, religiosa, Uhum. né? Daquilo que é E que um tá afetando a sofrimento emoção, né? psíquico, Aham. né? Daquilo que é um sofrimento Perfeito. psíquico. Então, a gente vai, conversa, né? Lógico, dentro daquilo que a gente está recebendo como demanda, né? Mas eu entendo que a psicologia é a minha profissão. Porém, como eu falei anteriormente, não tem como desassociar quem eu Sim, sou daquilo que eu sim. faço. Uhum. Então, antes da sessão, eu sozinha, né? Eu oro, entrego aquele Aham. momento ao Senhor. Depois, Senhor, obrigado por esse tempo. Traz à memória aqui o que eu ouvi, porque às vezes eu esqueço, é normal. Sim. Mas assim, traz a memória e vou, anoto, faço tudo. Mas assim, não tem como desassociar. Mas dentro do setting terapêutico, né? Eu preciso entender a demanda do paciente. Sim, né? sim. Então, é mais ou menos isso. Mas uma coisa que é uma dúvida minha em relação como você é pastora, o teu ministério é pastoral, é possível usar a psicologia junto ou é necessário que isso seja separado? Olha, dentro de um aconselhamento pastoral, a gente consegue, né? Uhum. Como eu falei, o conhecimento ele está aqui. Sim. Então, né, de alguma forma, eu consigo trazer conceitos, consigo É porque vai trazer fazendo leituras, né? A isso, pessoa vai né? vivendo uma Então, situação, você assim, já lê, né? isso, com certeza. Então, assim, no aconselhamento, eu consigo fazer esse processo inverso, né? Dentro do setting terapêutico, se a demanda do paciente for uma questão religiosa, a gente Entendi. consegue trazer também o conhecimento bíblico dentro daquilo que a gente, né, conhece, entende. Mas sempre a demanda é do paciente, dentro do Entendi. setting terapêutico, né? Eu não posso inserir aquilo que eu sei, que eu conheço, né, da Bíblia, daquilo que eu conheço de que Jesus Sim, é perfeito. dentro do setting, se eu não tiver essa abertura, se eu não tiver essa demanda. Uhum. E, Priscila, existe dentro assim ou da psicologia ou dentro de todo esse aspecto com relação ao que se sabe que são as grandes demandas, os grandes problemas que têm afetado, no caso, principalmente as mulheres. Existe assim uma separação entre o que é preventivo e o que de tratamento, já uma terapia de algo estabelecido? Bom, na verdade, dentro da psicologia, como eu falei inicialmente, a gente tem várias abordagens, né? Várias linhas de pensamento, vários autores, né? Então, a gente tem a psicanálise, tem a humanista, tem a gestalt terapia. A abordagem que eu costumo trabalhar, na verdade, que eu Que é trabalho, a que eu me TCC, aprofundei, né? é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Então, ela vai trazer uma reestruturação cognitiva, porque às vezes a gente está vivendo no automático e a gente não sabe que aquele automático, muitas vezes, ele nos prejudica de determinadas formas. Eu falo B, você entende A. Então, assim, a gente vai trabalhar nessa questão mais cognitiva de como esse pensamento ele afeta as minhas emoções e o meu comportamento. Então, assim, às vezes a pessoa ela chega num consultório, ela não foi por livre e espontânea vontade. Por exemplo, uma adolescente de 16, 17 anos. Ela foi porque a mãe disse que ela tinha que ir e ela foi lá. Então, na cabeça dela não tem problema nenhum. Perfeito. Certo? Aham. Então, a gente chega dentro do processo terapêutico, a gente vai nessa investigação, né? Quase um 007 ali investigando, né? Tudinho. E a gente consegue ver crenças que, de alguma forma, ela vai... Cara, eu nunca tinha pensado nisso antes. Nossa, realmente isso me afeta. Nossa, né? Vai tendo várias ideias. Então, o processo terapêutico, dentro da TCC, ele é um processo psicoeducativo. Que legal. Então, você... Primeiro, quando a pessoa chega ali, que ela entende que ela, não, eu tô aqui só porque me mandaram vir, né? Chega muitas adolescentes, principalmente, né, nesse contexto, mas ela sai de lá diferente, ela sai de lá, realmente, isso Que aqui legal. é uma coisa que eu nem percebia, mas que me prejudica no dia a dia. Então, eu acho que o processo terapêutico, respondendo a sua pergunta, ele não é por quando você tá, meu Deus, estou acabada, né? Ou eu sei que eu tô com um problema seríssimo. Não. Se eu puder dar uma dica, né, façam terapia, né? Porque dentro disso você vai ver o teu funcionamento, né? Como que eu funciono, né? E é isso ajuda muito nos relacionamentos Aquela história do do autoconhecimento. autoconhecimento. Então, assim, ela é um processo, como eu falei, psicoeducativo. Você vai educar o paciente a ele entender como é que é o funcionamento dele.
Ele vai entender como que ele age, como as emoções Sim. afetam o comportamento dele, como que ele se comporta e o que que vem por trás desse comportamento, quais são as crenças ali que ele tem. Então, é um Entendi. processo onde você vai entender que também é um processo que tem começo, meio e fim, dentro da TCC, né? Você não vai passar a vida inteira, Uhum. 15, 20 anos ali dentro de uma terapia semanalmente, não. É um processo que tem começo, meio e fim, Uhum. né? É lógico que dentro daquele período que você estabelece com o profissional, né, com o psicólogo, né, vai ser de acordo com a tua demanda. Não sou eu que vou dizer assim, você vai ter só 4 sessões, ou você vai ter 3 sessões. Sim, Não. sim. Vai ser a partir daquilo que a gente tiver Uhum. ali no dia a dia, entendendo qual é a demanda que ele traz, né? Sim, Mas é um processo que tem começo, meio e fim, porque a ideia é psicoeducar, né? É o sim. paciente sair dali sabendo fazer uma reestruturação, tendo uma reestruturação cognitiva, entendendo como que ele fala e aquilo afeta, o que ele recebe, o que ele ouve, como que isso me afetou. E aí a gente vai trabalhando dentro do processo para que ele consiga ele mesmo se analisar e entender o que está acontecendo ali, né? E me diz uma coisa em relação a isso. Aqui tu falaste que tu indicarias que as pessoas fizessem psicoterapia, né? Mas existe um ponto onde a pessoa poderia ter como referência aqui, eu necessito mesmo, e aqui não. Ou todo mundo é necessário que faça algo nesse sentido. Olha, nunca é demais a gente se conhecer, Sim, né? perfeito. Então, assim, lógico que existe o sofrimento psíquico onde você paralisa, onde você percebe que você não consegue caminhar sem o sofrimento, sem a tristeza, sem a ansiedade que te coloca lá num futuro onde você não sabe, você sabe que você não está ali, mas muitas vezes você está lá naquele lugar onde você quer estar. Digamos que, eu tenho um sonho, né? O sonho de ir para Paris. E você vive lá em Paris, mas você Uhum. vive uma realidade totalmente diferente. Isso te causa sofrimento. Então, você está num futuro, mas na sua cabeça, né? Ou, por exemplo, tem pessoas que têm muita catastrofização. Nada dá certo, tudo vai dar errado. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, meu Deus, o avião vai cair, ou ela entra em uma crise de pânico, ou ela entra numa crise Uhum. de ansiedade, só de pensar que ela vai viajar de avião e que de alguma forma aquilo ali não vai dar certo porque vai acontecer isso. Sempre imagino o pior. Sempre imagina o pior, né? Então ela paralisa, ela não viaja mais, ela não vai mais, não tem férias, não Prejudica, consegue né? fazer nada, né? Então ela paralisa diante daquele medo excessivo, diante daquela ansiedade que só de pensar ela falta o ar, dá um nó na garganta, aí começam os sintomas físicos, né? Então ela não consegue. Então assim, esse nível de conhecimento, quando eu sei que eu preciso, quando você precisa fazer algo e você não consegue, quando você tá porque assim, não é só a ansiedade, mas tem os extremos, né? Ou a ansiedade ou a depressão. Que é você estar num lugar, ou você tá num lugar lá do passado que você não consegue sair por N situações, traumas e coisas que você não coloca pra fora, mágoa, né? Aquela angústia. Ou você tá lá num futuro ansioso sem conseguir avançar dentro do teu agora. Então, ou você está lá na frente ou você está lá atrás. Nunca Uhum. você está no aqui e No agora, presente. vivendo o presente, né? Então, quando você percebe que você está nesses dois mundos, que não consegue avançar, que você paralisa nesses mundos, aí você precisa, né, ligar o alerta e dizer assim, não, eu preciso buscar ajuda, né? Mas às vezes você nem está nos dois. Só que o Uhum. teu agora tá todo bagunçado, você não Uhum. consegue avançar de alguma forma. E aí a gente precisa descobrir em qual dos dois você tá. Sim. Aham. E, e eu achei muito legal quando tu falaste assim, que uma mãe tratada, ela não é só a pessoa que ganha, né? Você ganha a família, ganha o filho, ganha o marido. Isso foi muito legal, que de fato é, eu entendia isso, mas nunca veio tão nítido assim pra mim. Mas a gente tem um episódio aqui que chama assim, Inteligência Emocional à Luz da Bíblia. Inteligência, aí é onde a gente fala de histórias, de personagens e versículos bíblicos que nos ajudam, né, a lidar melhor com as nossas emoções, principalmente quando a gente entende essa relação de confiança em Deus. É, quando você trabalha essa relação direto com mulher, especificamente com mulheres, é possível estabelecer essa relação com a Bíblia também? Ou fora essa parte
de atendimento Sim. clínico, né? Atendimento clínico. E aí, nesse processo, você consegue perceber essa melhora relacionada a esse entendimento bíblico? Com certeza, assim, a Bíblia ela é completa, né? Perfeito. Ela nos completa, na verdade. Eu amo o versículo de João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida com plenitude, né? Vida em abundância. E a Bíblia inteira, se você for parar para ler realmente, para estudar alguns versículos, né? Mas quando a gente faz esse paralelo, por exemplo, né? Eu gosto muito, eu não vou lembrar a referência, porque Sim. realmente eu não vou lembrar. Mas quando a gente fala que eu é que sei, o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, assim, esse versículo eu acho que para mim é um dos mais lindos, assim, e que traz muito isso, né? Porque a gente está o tempo inteiro pensando, né? Na verdade, o pensamento, ele é sempre uma nova ideia. Né? Caraca, nunca tive esse pensamento antes, nunca pensei nisso antes. Isso é um pensamento, é uma nova ideia. Todo o restante a gente está lembrando de alguma coisa. Você está lembrando o tempo inteiro, né? Sim. E aí, a gente pensa que não vai dar certo a entrevista. Muitas vezes a gente pensa que não vai dar certo vir gravar um podcast, meu Deus, isso não vai dar certo, vou esquecer tudo. A gente está pensando o tempo inteiro. Ou está generalizando muitas coisas. Não, isso nunca dá certo para mim. Ou você está catastrofizando, ou você está tendo muitas distorções, muitas vezes, né, no teu pensamento, que vai dar errado. E a Bíblia diz que o Senhor é que sabe quais são os pensamentos ao nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Muitas vezes a gente está pensando só coisa ruim, na maioria das vezes. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que o Senhor tem os pensamentos de paz. E Ele é que sabe quais são os pensamentos ao nosso respeito, né? Verdade. E aí, Amém. como a gente está o tempo inteiro lembrando, a palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória o que te dá esperança. Meu Deus. Né? Então, o Senhor, Ele traz a memória que nos dá esperança. A gente, muitas vezes, está lembrando das coisas ruins que a gente viveu, que a gente passou, que a gente, né? E aí, o Senhor vem e diz isso. Quero trazer a memória que vai te dar esperança. Então, busca na tua memória o que vai te dar esperança. Mas se eu não sei, se eu não leio a Bíblia, o que vai vir na minha mente? Vai vir coisas ruins. Vai vir o que o jornal falou, vai vir o que a internet está dizendo. Então, a gente precisa aprofundar, de fato, no que nos traz esperança. E a palavra de Deus, ela é completa. Ela nos dá a esperança que nós buscamos. Né? Priscila, deixa eu fazer uma pergunta nesse ponto aí, especificamente, porque eu gosto muito dessa mensagem. Eu costumo falar sobre isso, pregar sobre isso em algumas vezes. E, às vezes, algumas pessoas que têm mais intimidade comigo, elas dizem algumas coisas do tipo assim, e eu vou te repassar essa objeção para ver como tu trata isso aí. Porque a pessoa, ela diz assim, para você é mais fácil, porque você é otimista, porque você é cabeça fria, porque você é calmo, você não sabe como é para mim. Como é que fica quando uma pessoa, ela entende que o jeito dela, sei lá, a visão de mundo dela, o temperamento dela, seja lá o que for, leva ela a isso, assim. Ela pensa assim, não é que eu esteja ansiosa, depressiva, nada. O meu jeito é esse, eu sou mais assim. Como é que a gente responde, como é que a gente lida com esse posicionamento? É justamente o autoconhecimento, né? É porque, assim, são padrões de pensamento, padrões de comportamento muito rígidos, muito pré-estabelecidos. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Então, você, dentro do processo terapêutico, é lógico, você consegue quebrar padrões, né, que antes eram rígidos, e você constrói novos padrões. Você consegue ter uma visão de você diferente. Porque a forma como ela vai se enxergar, ela vai enxergar o outro, ela vai enxergar o mundo. Se eu pegar o seu óculos, eu vou enxergar tudo embaçado, porque ele não foi feito para mim. Ele foi feito para você. Então, no processo terapêutico, a gente faz com que o paciente ele se enxergue. E a partir dessa visão desembaçada, ele vai enxergar o mundo e vai enxergar o outro de forma diferente. E aí, dentro disso, são experiências também trazidas, né, com aquilo que a gente entende de conhecimento bíblico, porque a identidade, quando ela é formada, você sabe quem você é e em quem você está afirmada.
As pessoas, a gente às vezes vê, né, nós como os pastores, como ministros, como líderes, que a gente não sofre, não, queridos. A gente passa por perrengue, né? A gente passa por dores, por sofrimento, né? Por batalhas em que a gente se entristece, porque a gente não pode negligenciar as emoções. A gente fica ansioso, a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente chora, né? Mas a gente entende e encontra o nosso descanso, né, em quem realmente consegue nos dar a paz que excede o entendimento, né? Então, assim, partindo, não sei se eu te respondi a pergunta, né? Mas de fato esse autoconhecimento ele é necessário, porque ela foi construída dentro da vida dela. Então, ela tem padrões, tem crenças, tem traços de personalidade dos pais, dos avós, que muitas vezes criaram ali, né? Então, assim, você vê muito dentro do setting terapêutico cópias. Cópia dos pais, cópia dos avós, cópia de quem criou. E aí a pessoa não se conhece. Ela sabe aquele padrão, ela aprendeu assim. Então, ela não tem identidade. E aí a gente vive uma crise de identidade no mundo, né? Sim, sim. Então, dentro a gente consegue trabalhar isso dentro do processo terapêutico, sim, né? E ela consegue muitas vezes ressignificar esses padrões. E Priscila, como é que a gente pode ajudar? Não sei como é que é. Vocês são da Angelina, é isso? Isso, da Igreja Da Batista Angelina. Eu não sei como é que é em relação a atividades relacionadas à melhora da saúde mental, especificamente isso, e também conexão, porque eu entendo que não existe ninguém espiritualmente saudável, Sim. emocionalmente doente. Sim. Isso é muito claro para mim. Só que as igrejas ainda estão desenvolvendo a passos lentos algo que possa ser efetivo dentro da própria igreja, nos cuidados ligados à saúde mental. Como é que a igreja pode lidar com isso e poder ajudar cada vez mais pessoas que cada vez mais está aumentando? Se a gente for ver a probabilidade, a prevalência de ansiedade no mundo, o Brasil é o campeão. E como é que a gente pode, dentro da igreja, ser mais efetivo e cuidadoso em relação a isso? Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente saber ouvir, né? Porque muitas vezes, quando alguém chega, né, a gente quer falar. A gente quer falar, quer dizer, e conversar, e dar conselho, e a gente precisa ouvir, né? Acho que o primeiro acolhimento é esse, é você dizer assim, eu tô com você, eu sei que tá doendo, né? É o não julgamento. E aí, como é difícil pra gente não julgar, né? Então, é a gente colocar realmente esses ouvidos atentos e saber que o sofrimento daquela pessoa não é o meu. Então, é estar nesse lugar de empatia, de compaixão mesmo, né? De não julgar. E assim, se você vê, a gente tem muita informação hoje. Dificilmente tem aquelas pessoas que não têm informação. Então, a gente vai encontrar informação em todo lugar. Quando o adolescente quer, ele vai buscar. Né? Assim, você consegue encontrar isso. E eu acho que hoje as igrejas até têm falado bastante comparado a outras épocas, né? Mas assim, é você ter rodas de conversas, é você, principalmente essa galerinha mais nova, né? Porque você está construindo ali, né? Está desenvolvendo ali essas pessoas, né? Essa juventude, adolescentes, né? Então, assim, é você ter rodas de conversas, é você compartilhar, é você conversar, é você, enquanto líder, não ser alguém rígido ao ponto de dizer que você não, eu tenho conhecimento ali, então eu sou o cara. Não, é você mostrar vulnerabilidade, sim, você não é perfeito, você tem dificuldades, você sofre, você tem pensamentos negativos, você não é o super-homem, o super-herói ou uma super-heroína, não, você é falho. E aí, quando às vezes você se coloca nessa posição de vulnerabilidade, o jovem enxerga, cara, ele falha, ele erra como eu acho que eu posso conversar com ele. Eu acho que ele encontra essa abertura, né? Porque às vezes, enquanto líderes, né, se colocam às vezes numa posição de superiores ali, né, detentores do conhecimento da palavra e tudo, e você afasta os jovens, afasta o adolescente. Então, assim, é você entender que você é falho, humano como ele, e que como ele, você também precisa, né, entregar-se assim, a sua vida, né, entregar o seu ser para o Senhor e saber que Deus, ele é capaz de curar, de sarar, de libertar,
né? E de alguma forma se mostrar acessível para essas pessoas. Porque se você coloca um muro entre você e o outro, fica muito mais difícil de você não ajudar, né? Então, como líderes, né, pastores, a gente precisa entender que as pessoas sofrem e que o sofrimento delas não é o mesmo nosso, mas que elas precisam de ajuda de um ouvido para ouvir atentamente, né? E às vezes a nossa boca precisa só ficar caladinha, só ouvir, acolher esse sentimento, acolher aquilo que ele está, né, que ele tá trazendo, né, de informação para a gente. Então, eu acho que esse processo, né, é importante. Eu acho que tem muito a ver com um equilíbrio da gente conseguir discernir a caminhada cristã, porque assim, a empatia, ela abre as portas nesse momento para receber uma pessoa, né? Por exemplo, eu lembro muito daquele episódio em que Jesus está ali diante da mulher prestes a ser apedrejada, né? E naquele instante ali, ele não só mostra empatia particularmente, como ele leva todos os julgadores dela a um nível, Refletir. a se colocar no nível obrigatoriamente em que eles se nivelam com ela, né? Perfeito. Querendo ou não, eles são obrigados a fazer isso por uma questão ali que Jesus coloca, né? E é interessante que o Jesus, ele equilibra aquela coisa e logo depois ele diz a ela, para ela seguir, porém agora sem pecar, né? Então, quer dizer, ele consegue ter um equilíbrio perfeito para que aquela pessoa ela possa se sentir acolhida Acolhida. por ele e ela possa seguir em frente de Com uma uma maneira mudança, né? melhor Uhum. para que ela não enfrente problemas Perfeito. parecidos, né? Perfeito, pastor. E a gente precisa muito equalizar isso, né? Isso. Só que quando a gente não tem esse equilíbrio, a gente quer colocar as nossas dores para fora, ou muitas vezes aquilo que a gente acha que é o certo, né? Então, de Isso. fato, é importante, enquanto líderes também, a gente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e entender que a gente precisa, né? De ajuda, muitas vezes. Então, E nesse sentido, a gente vê talvez uma dificuldade de clareza. E aí, é, a- como você é pastora, é possível identificar uma situação o que é batalha espiritual, o que é batalha emocional? É possível? acho que sim. Acredito que sim, né? Você, por exemplo, eu vou trazer um exemplo meu, né? Eu acho Sim. que nesse momento cabe. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? Eu estava quase entrando num processo depressivo, né? E eu estava passando por batalhas espirituais dentro de uma congregação que eu fazia parte, assim, muitas coisas aconteceram ali e eu já não conseguia mais ser eu, né? Eu chegava em casa, chorava, eu ia para a igreja, chorava, eu estava entrando no nível assim mesmo, sabe, de um processo depressivo muito forte, porque eu me conhecia. Eu não era aquela Priscila que só chorava. Eu não era aquela Priscila que não conseguia abraçar as pessoas, que não conseguia, né, dar um conselho, que não conseguia estar junto. Eu não era aquela pessoa. Então eu sabia que aquilo ali não era eu, Sim. né? O inimigo ele tá para roubar, matar e destruir. Ele conhece quando a gente não tá bem, né? Então assim, quando a gente se conhece, a gente sabe, cara, isso aqui não sou eu, né? A gente estava passando por um processo familiar difícil, né? Dentro desse contexto de igreja e tudo. E a gente consegue discernir, sim, né? Quando o inimigo muitas vezes quer tomar conta, parece que nada estava dando certo, literalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava afetada ali, dentro desse contexto geral, Sim. né? E preocupada, às vezes, com o outro, mas me deixando um pouco de lado, né? E até que uma amiga falou assim, uma amiga psicóloga, pastora, né? Ela também é dessas. E ela falou assim, Pri, você não precisa morrer pela igreja. O Salvador do mundo, ele já veio, ele já morreu. Sim. Né? E Forte. quando você está, por exemplo, num avião, que as máscaras de despressurização caem, você tem que colocar primeiro em quem? É no outro? Se não, é em mim. Se é em você. Depois que você estiver bem, respirando, aí você coloca no seu esposo, no seu filho, nas pessoas que estão ao seu lado, aí você vai ajudar. Porque você não tem como ajudar Senão os dois alguém morrem. se você não está conseguindo respirar, se Aham. você não está bem emocionalmente, se você não está bem, né, dentro desse contexto, então você precisa cuidar de você. Sim. E aí eu saí dali, eu falei assim, meu Deus, é isso.
eu preciso colocar máscara, Uhum. né? Eu preciso colocar máscara. E aí, quando a gente está nesse processo angustiante, parece que o Senhor, né, tipo, fugiu. Não, ele coloca pessoas, porque assim como pessoas ferem, pessoas curam. E aí você Verdade. entra nesse processo de autoconhecimento, de entender, não, é isso aqui, eu preciso me cuidar. Eu preciso colocar máscara, eu preciso respirar e eu preciso tirar esse fardo, né? E aí você vai, respira, fica bem, e aí depois você começa a cuidar de novo dos outros, né? Então, eu acho que é mais uma vez o que o pastor falou, né? Esse equilíbrio de você saber que o inimigo das nossas almas, ele vai nos tentar, ele vai colocar coisas para nos ferir, para nos afastar do propósito que Deus já tem para nós, Uhum. né? Então, quando você tá longe disso, você consegue enxergar, cara, isso aqui não sou eu. Não sou eu. Eu sei que eu não sou assim. Então, você, né, tipo, eu preciso entender aqui alguma coisa. Aí Deus vai e usa alguém para te tirar, né, para te ajudar e que nós possamos ser esse alguém na vida de outras pessoas, né, que nós possamos ser uma mão de auxílio, de conforto, né, de alento, mas também de esperança. Porque, por exemplo, a ansiedade, ela tira toda a tua esperança, né? A depressão, ela faz com que você não acredite mais em nada, em ninguém, né? Mas que homens e mulheres possam se levantar, trazendo essa força, né, da esperança, né? Então, é isso. Que legal, bacana. E, pastor Yuri, quanto tempo nós temos Já ainda? acabou de assinar. Acabou de É. assinar lá. Acabou de acabar. Dizer pra cá assim, que acabou. Mas tu tem que fazer aquela pergunta Pois final. é, Você tem que mas deixar aquele final. mas na verdade assim, eu queria, porque como muitas pessoas não sabem muito o que fazer em determinadas situações, eu queria te perguntar assim, o que a pessoa pode fazer para evitar que ela caia evitar que ela adoeça mentalmente? Uhum. Existem cuidados práticos que você poderia orientar em relação a essa situação específica para a gente fechar? Vamos lá. Pensei em algo aqui. Evitem, assim, como eu falei, a gente está cheio de informação na internet. Sim. Cheio de informação, né? Hoje, muitas vezes, quando você para pensar, que você vai para a internet, você vai para o jornal, você só vê coisa ruim. Você só vê catástrofe, você só vê notícia ruim, é assalto, é bandido, é explosão, Então, muitas vezes, você fica enchendo a sua cabeça com essas notícias. E aí, como é que você vai sair depois disso? Cara, se eu sair, eu tenho que... Você sai assustado, você anda, assim, alerta o tempo todo, né? Alguma coisa vai acontecer. Então, assim, uma dica importante, prática e fácil, evita ficar buscando coisas, né? A gente, lá em casa, a gente não tem TV, a gente tem uns 8 anos, mais ou menos, né? Então, a gente não vê jornal. Quando eu quero buscar alguma informação, eu vou ali no Google para informação, né? Então, assim, é simples, prático, porém, né, você pode, de alguma forma, equilibrar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você vai buscar, né, de informação. Por quê? Porque a sua mente vai ficar trabalhando o tempo inteiro, né? Então, assim, é uma dica rápida, fácil, porém, é muito difícil, a gente não consegue rapidamente, né? Porque a gente está acostumada ali, eficaz, a gente está acostumado ali, ó, o tempo todo, né? Então, assim, diminuir um pouco, né, essa questão da quantidade de informação que você tem, principalmente as informações ruins, né? É importante. É você saber com quem conversar, com quem contar, né? É você se conhecer, né? Você entender o seu funcionamento ali, mesmo que você não faça terapia, mas é você, de alguma forma, né, se questionar, se perguntar, por que eu estou pensando isso? Né? O que aconteceu para que eu me sentisse assim? É você se questionar, se fazer perguntas, né? Por que eu estou angustiada? Né? Foi porque ouvi alguma coisa, foi porque eu via algo, né? Foi porque alguma coisa aconteceu. É você se questionar e você se perceber dentro do teu dia a dia. Porque não é assim, não, isso aconteceu do nada. Nada é do nada. Né? Eu ouço muito, não, mas foi do nada. Eu disse, não, nada é do nada. Né? Então, é você, de alguma forma, você se perceber dentro do seu dia a dia, o que aconteceu, né? O que você está pensando. Será que você está pensando, está baseado na realidade ou em alguma distorção? Né? Então, é você, de alguma forma, entender como é que como você funciona, né? E você se perguntando aí até você chegar, né,
a entender, disse, não, eu preciso de ajuda porque sozinha eu não consigo, né? Então a gente se colocar nesse lugar é importante também, né? Sim. De ser muito rígido, disse, não, eu preciso de ajuda, não, a gente precisa. Legal, bacana. Priscila, muito obrigado. Tenho Eu que certeza que foi um agradeço. tempo aqui de muita edificação. E Amém. eu não tenho dúvida que também na casa das pessoas aí, dos milhões de pessoas. Eita! Amém! Amém, já estou profetizando aqui. Receba! Não vai ser diferente, tenho certeza que Amém. edificou. Então, você precisa, para abençoar outras pessoas, compartilhe esse episódio, comenta aí embaixo o que você achou, o que você gostaria, de repente, falasse algum tema mais específico. E curte, por favor, e se inscreve se você ainda não se inscreveu, né, Rafa? É isso aí. Estamos aí buscando inscritos, buscando compartilhamentos e likes. Brincadeira. Nós estamos buscando, na verdade, abençoar a sua vida da forma como nós somos abençoados aqui. E fica sempre nessa conversa. Nós queremos que essa bênção se espalhe para mais pessoas. Então, quando a gente fala para você compartilhar, Perfeito. pega lá o link desse vídeo e você pode, eu não sei compartilhar pelo YouTube, você manda pelo WhatsApp, pega o link, vai lá compartilhar, escolhe pelo WhatsApp e manda para aquele seu primo, sua prima, aquele irmão da igreja, aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo seria pertinente, seria legal, vai abençoar essa pessoa, é isso que a gente quer. Amém. Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço de verdade pela oportunidade, né? Pela graça de estar com vocês. Amém. E vamos ver se mais próximos, né? A gente pode fazer Com quando a gente certeza. vier com mais calma. Vamos sim. Quando você já sabe, chegar em Belém, vai tomar um café. Pronto. Você já conhece bem essa cidade, né? O Fábio conhece mais do que eu, né? Mas tu Ele é o fala- paraense que não é pra passear, não. É só pra descansar. Pessoal, foi um momento incrível que a gente passou aqui. Eu tenho certeza que abençoa a sua vida. Até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau, tchau.